Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui a esse webinar para discutir um momento tão difícil que a gente está passando. Estávamos conversando aqui antes de começar nosso webinar, que nós esperávamos que 2021 essa situação já estivesse um pouco mais tranquila, e não é a realidade, né? Então, eu sou Cibele Naves, eu coordeno um grupo de benchmarking e controle de infecção do CQH, que é o Compromisso com a Qualidade Hospitalar, que é um braço social da Associação Paulista de Medicina. Então, eu quero agradecer aqui ao Dr. Milton por essa oportunidade de estar a gente desenvolvendo esse trabalho, é um trabalho voluntário, mas que a gente faz com muito coração, assim. Vou pedir para o pessoal projetar para mim só onde fica o nosso manual de indicadores. O Dr. Marco Cirilo foi o nosso, né, responsável técnico aí na orientação da construção do nosso manual. É só entrar na página do CQH, em publicações, rolar o cursor um pouquinho para baixo, o nosso é o segundo manual, vem o de pessoas e o nosso, é o Manual de Indicadores de Infecção relacionada à assistência à saúde. Então, todos os indicadores mais importantes em controle de infecção, tem aí a revisão bibliográfica, tem a ficha de indicador, como calcular, e você pode fazer esse download gratuito desse manual, tá bom? Apresentar aqui o Dr. Marco Cirilo. Para quem é do ambiente de controle de infecção sabe que, né, ele é uma pessoa assim, muito especial, assim, um talento, não tenho nem como descrever. E ler o currículo dele aqui, mas eu acho que o currículo não reflete tudo que ele representa aí no controle de infecção. Então, é infectologista, trabalhou em CCIHs em diversos hospitais, atua diretor do Hospital IGESP, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, especialista aí pelos diversos conselhos regionais e federal de medicina. Então, assim, agradeço muito a participação e aí eu vou deixar a palavra com ele agora, ele vai falar e aí no final a gente pode ter um tempo para fazer algumas perguntas, mas eu sei que o que ele vai trazer para a gente está bastante atualizado e bastante relevante para o nosso cenário. Bom, eu queria primeiro dizer, e a Cibele sabe disso, eu sou fã do CQH, ponto final. Eu acho que quem não conhece, procure conhecer o trabalho do CQH, a história do CQH e os benefícios, né, que o CQH traz para o seu hospital, não só na área de prevenção e controle das IRAs, mas em todos os seus processos de qualidade. E o pessoal, como a Cibele falou, é um pessoal que trabalha voluntariamente, mas é um pessoal de nível super caprichado, um pessoal que realmente gosta e sabe o que está fazendo. Então, eu queria agradecer e dizer que é um prazer e uma honra poder participar desse momento junto com essa turma, que eu, como eu disse, sou fã dessa turma e fã do trabalho deles. Bom, vamos começar a falar sobre o nosso tema. Eu vou pedir para a Márcia passar os slides para mim, por dificuldades técnicas minhas aqui. Então, Márcia, por favor. Bom, pode, isso aqui, primeiro slide, prevenção e controle, meu nome, data, pode ir, Márcia. Lembrando para vocês que antigamente os médicos não eram médicos, nós éramos açougueiros, barbeiros, tinha um caráter mágico da medicina. Isso precisava mudar. Pode passar o próximo. Isso realmente mudou. Uma das coisas que fez com que nós mudássemos o nosso raciocínio, e eu queria lembrar para vocês, nós estamos frente a uma pandemia, mas aqui a gente vai falar da peste negra, por exemplo. Desde o Império Romano até os anos 1600, 1700, pelo menos 300 milhões de pessoas devem ter morrido de peste negra. Isso realmente causou... Oi? Oi? Entrei, você quer entrar? Por favor, coloca no mudo. Alguém quer? Então, Juliana, por favor, colocar no mudo. Não, então, a gente continua falando da peste negra, que foi um dos marcos em termos de doenças, desde o Império Romano até a Idade Média e depois da Idade Média, causando milhões de mortes. Passa o próximo, Márcia, faz favor. Esse aqui é muito legal. Eu acho que esse aqui foi o primeiro EPI que alguém usou. Era um médico do Luís XIV, que ele usava uma roupa de couro, ele usava uma vareta, porque todo mundo que mexia com tratava doente de peste negra tinha que usar uma vareta branca, dizendo que era médico que estava tratando de peste negra. Na máscara ele colocava fumo e ele punha fogo porque
os miasmas, né? O ar trazia doença, eles acreditavam. Então, ele queimava essas folhas de fumo e matava os germes que podiam estar no ar. Ele não sabia disso ainda. Passo próximo. Por que ele não sabia? Porque vocês estão vendo o Leverhulme. O Leverhulme tem uma história muito interessante. Ele não era médico, ele não era oftalmologista, nada, mas o passatempo dele era descobrir coisas no corpo. Então, ele raspou uma vez a boca e olhou no microscópio que ele tinha mais de 200, isso em 1672, 673, e ele viu que nós tínhamos algumas coisas na boca que não eram nossas. Ele falou, poxa vida, isso aqui não é meu. São alguns homúnculos, são homens pequenos que vivem na minha boca. Então, ele começou a descobrir, já em 1670, 70, 75, que nós tínhamos um biofilme na boca. O próximo vai mostrar para a gente, esse aqui sou eu de bigode. Né? Na verdade, é o Semmelweis. Passa o próximo, faz favor. O que o Semmelweis fez? Vocês sabem que... eu queria fazer um convite para vocês. Tem um vídeo nosso que a gente fez sobre eu vestido de Semmelweis, na verdade, e se alguém entrar, por exemplo, no site IBCC, Vídeo Controle de Infecção, vai ver um vídeo que a gente fez onde eu estou vestido de Semmelweis e eu falo alguma coisa sobre higiene das mãos. Por quê? E vocês lembram que maio, né? 15 de maio de 1847, o que o Semmelweis fez? Ele falou, pessoal, está morrendo muita gente, muitas mulheres que dão à luz estão morrendo. Agora todo mundo aqui vai ter que higienizar as mãos com hipoclorito de cálcio a 6%. Não tinha hipoclorito de sódio naquela época. Então todo mundo vai ter que higienizar as mãos com hipoclorito de cálcio. Pode passar o próximo. E aí o que aconteceu? Vocês estão vendo a primeira clínica, o que era quase 20 baixou, a segunda clínica era onde as mulheres, as parteiras davam à luz, faziam os partos, e o que acontecia? Tinha muito menos infecção do que aquela primeira clínica onde os médicos faziam. E ele falou, pessoal, olha, vamos lavar a mão. E aí ele conseguiu baixar, vocês estão vendo, de uma forma muito caprichada, o que era quase 20, chegou a 2, 1,5, 2. E do que ele morreu? Ele morreu de sepse. Ele foi internado, foi para em 1847, dizer que tinha que higienizar as mãos era uma coisa que ninguém concordava. Ele falou, vamos higienizar as mãos. Aí ele começou a se desentender com todo mundo, teve um problema mental, foi internado, colocaram camisa de força, e a partir daí, em 1964, exumaram o corpo dele e viram que ele tinha várias lesões de pele e de osso. E ele tinha uma infecção de pele que acabou indo para uma septicemia e morreu. E quem que internou o Semmelweis? Como a gente sempre sabe, as mulheres matam mais os homens que as bactérias. E a mulher dele que internou, estou brincando. A mulher dele que internou o Semmelweis, porque realmente ele teve problema, e ele acabou tendo uma sepse, indo a óbito. Mas ele ainda hoje é um dos marcos no controle e prevenção, dizendo, vamos higienizar as mãos, o que a gente ainda hoje não faz de uma forma certa. Pode passar. Aqui vocês veem o Pasteur, ele pega ele põe um líquido entre a 80 e 85, depois diminui isso aí para 3, 4 e ele faz a pasteurização. Isso é muito importante, dizendo que, olha, com a pasteurização a gente consegue diminuir o número de bactérias presentes naquela substância, e isso é muito importante fazer, porque a gente tem uma carga bacteriana muito menor quando a gente faz uma coisa que já em 1864 o Pasteur descobriu. Próximo. Esse aqui, vocês conhecem muito bem, é uma enfermeira, Florence Nightingale, né? Nasceu em Florença, e daí o nome dela. Vocês lembram que tinha a Guerra da Crimeia? O que aconteceu? Tinha a Turquia, a Inglaterra e a Rússia, eles estavam numa guerra. Pegaram 20 enfermeiras que a Florence convidou para ir fazer um trabalho. Pode passar o próximo. E o que ela fez? Ela fez isso aqui. Ela pegou um ambiente completamente insalubre, arejou, colocou luz, adequou a temperatura, a limpeza, cada um na sua cama. Isso mostrou que ela era um marco na higienização do ambiente, no cuidado do ambiente dos doentes que estavam internados. Passo próximo, que esse próximo é
é muito importante também que o Lister, o que ele fez? Ele pegou... Você limpava antigamente o seu instrumental com água e sabão, detergente. Aí ele começou a usar fenol na ferida e começou a usar fenol também nos instrumentos, mostrando que a limpeza é muito, muito importante. Então, a gente tem a limpeza de instrumento, limpeza de ferida, isolamento de doentes. Vocês veem, isso está vindo desde 1845, depois com a Florence em 52, mostrando que essas medidas básicas são fundamentais. Pode passar o próximo. Esse aqui era um médico muito rico da época, o Fleming. O Fleming ganhava muito dinheiro tratando sífilis. E onde ele trabalhava? Ele trabalhava no hospital que as rainhas e as princesas dão à luz ainda hoje em dia em Londres, no St. Mary's. O que ele fez? Ele estava trabalhando, vocês lembram? Com o penicillium, que naquela época era notatum, agora mudou para crisogênio o nome, agora poucos anos atrás. Em setembro, ele estava trabalhando com essa colônia de Staphylococcus, ficou uma semana fora. Quando ele voltou, ele viu que o penicillium, que caiu na cultura de estáfilo, não deixou crescer estáfilo. E o que ele achou que ele tinha descoberto? Todo mundo vai falar antibiótico. Não, ele falou, descobriu um bom desinfetante. Para ele, aquilo era um desinfetante. Passa o próximo. E aí, o que aconteceu? Vocês estão vendo esse slide que eu acho super legal, que na Segunda Guerra Mundial, em 1941, ele e o Florey, que eles ganharam o Prêmio Nobel em 1945, a maioria das pessoas morriam não pelo tiro, pela baioneta, morriam por infecção. E o que ele disse quando ele ganhou o Prêmio Nobel em 1945? Vocês podem ter ideia? Ele falou exatamente isso aqui, olha, descobrimos a penicilina, estou muito feliz, mas nós estamos usando a penicilina errado. Daqui a algum tempo as bactérias vão se tornar resistentes. Ele já antevia o que está acontecendo com a gente hoje, que as bactérias iam adquirir um grau de resistência tão importante que a penicilina, nos hospitais, nas instituições de saúde, não ia ter mais a sua valência, não ter mais essa capacidade de combater bactéria. Próximo. Isso aqui também, olha, tem uns slides que eu gosto muito, que eu pus, porque... cadê o próximo slide? Aqui vocês estão vendo, né, que as bactérias estão no corpo principalmente... Nós temos tantas bactérias no entorno do paciente quanto no corpo. Então, cada vez mais é importante a gente poder cuidar do corpo do paciente e higienizar as mãos. A gente vai falar isso depois. Pode passar. As infecções... Uma infecção hospitalar, ela contribui, vocês sabem disso, com mortalidade, morbidade. Para vocês terem uma ideia, uma infecção urinária deve custar mais ou menos $600, mas uma infecção da corrente sanguínea, uma pneumonia, pode custar alguma coisa em torno de $50 mil. Imagina só quanto dinheiro a gente não faz com $1 milhão que você pode usar no teu hospital, e a gente acaba usando isso aí para tratar uma infecção que era uma coisa que não devia acontecer, porque o doente está lá e não devia acontecer. O tempo de internação vai aumentar muito também, de 2 até 10, 15 dias. Os custos aumentam, o doente fica mais tempo na UTI, quer dizer, a coisa piora muito. Pode passar o próximo. Bom, a melhor estratégia é reduzir as infecções e a prevenção. Vocês sabem disso. Pode passar. Aqui nós temos, né, as precauções padrão. Na saúde é o contrário da justiça. O que acontece? Nós sabemos que, até prova em contrário, você é inocente. Para nós no hospital, se você veio de fora, ficou 24, 48 horas internado, você vai fazer alguma coisa, vai ficar isolado. Passa o próximo. Pode passar. Hoje em dia, precaução de contato. Quando é que eu vou colocar uma precaução de contato? Bactéria multiresistente. Vocês lembram? Bactéria multiresistente é aquela bactéria que é resistente a pelo menos um antibiótico de 3 classes diferentes. É aminoglicosídeo, cefalosporina e quinolona. Já são 3. Já é multiresistente. Uma coisa que é interessante, que é importante. Posso colocar pacientes com diferentes bactérias juntos? Por exemplo, posso pôr uma KPC com acineto? Não deve, mas... Infelizmente, pelas nossas necessidades, a própria Anvisa recentemente disse que a gente pode fazer isso.
não é um bom negócio, mas não tem jeito. Ou você, às vezes, coloca um doente e implementa as práticas de precauções, ou você não vai ter leito para operar o doente. Eu trabalho no hospital no centro de São Paulo. Às vezes, tem um acidente com o metrô, vem um monte de gente para lá. Você tem que colocar o povo, de alguma forma, dentro do teu hospital. E o que acontece? Você é obrigado a colocar doentes com diferentes bactérias no mesmo ambiente hospitalar, principalmente no hospital público. Pode passar. Bom, gotícula está muito na moda hoje em dia. O que é gotícula, o que é aerosol, né? As meningites, isso estão aí. É muito importante. Passa o próximo. Eu acho que o próximo também, sarampo, vocês estão vendo aqui, ó, sarampo, tuberculose, varicela, herpes zoster imunossuprimido. Para vocês terem uma ideia, este ano aqui, quantas pessoas vocês acham que vão contrair tuberculose? É uma doença que desde a época do Egito se conhece, mas 10 milhões de pessoas vão ter tuberculose esse ano. No Brasil, alguma coisa em torno de 80 mil, São Paulo, 20 mil e o município de São Paulo, 5 mil. Então, ainda hoje, a gente vai ter muita tuberculose e muita morte. E o que é pior? Muita gente está tendo tuberculose pan-resistente, resistente a todos os antibióticos disponíveis no mercado. Pode passar o próximo. Aqui vocês estão vendo, é um slide muito legal. A nossa galáxia tem mais ou menos 120 mil anos-luz. Anos-luz não é tempo, anos-luz é distância. Anos-luz, cada ano-luz são 10 trilhões de quilômetros. Dá uma olhada aqui. A nossa galáxia tem pelo menos 12 bilhões de anos, a Terra tem 7 bilhões de anos, e do lado da Terra tem a Lua. A Lua se desprendeu da Terra há 4,5 bilhões de anos. Então, Terra 7, passa o próximo para mim. Por que é importante falar que a Terra tem 7 bilhões? Porque a gente vai ver a seguir, aqui que as bactérias, vocês estão vendo? As bactérias, o primeiro micoplasma está na Terra há 3,5 bilhões de anos. Puxa, pensa bem o que é estar na Terra há 3,5 bilhões de anos. E quem é que vai sobreviver? É o mais forte, o mais inteligente ou o que se adapta melhor? O que o Darwin falou para a gente? O que se adapta melhor. Então, quando a gente parar de existir, na Terra ainda a gente vai continuar tendo duas coisas que as mulheres não gostam: as bactérias e as baratas, que estão aqui há 300 milhões de anos do mesmo jeito. Então, bactéria está aqui na Terra há 3,5 bilhões de anos. É muito tempo. Ela tem muito tempo para poder se adaptar. E o fato dela estar ainda hoje vivendo e tendo tanto sucesso quanto ela tem, prova que ela é muito, muito especial. Passa o próximo. Isso aqui, eu queria que vocês também prestassem atenção nesse slide. Eu falei, a bactéria tem 3,5 bilhões de anos. E quanto tempo nós, seres humanos, estamos na Terra aqui, ó? O Homo sapiens, esse que vocês estão vendo aí. 200, 300, 400 mil anos. É muito pouco tempo que nós estamos na Terra frente às bactérias, aos vírus e os fungos. Por exemplo, cada homem pode carregar, cada vertebrado pode carregar 20 espécies de vírus. Tem 50 mil espécies de vertebrados. 50 vezes 20 mil são 1 milhão. Deve existir na Terra, pessoal, nós estamos frente ao corona, mais de 1 milhão de vírus. Nós não conhecemos 3 mil vírus. Desse 1 milhão, a gente não conhece mais que 3 mil. Então, mostrando para vocês como a gente ainda tem coisas para descobrir. E essas últimas pandemias, epidemias, tem muito a ver com a natureza, com o que está na natureza e está vindo para a gente, porque a gente é que está indo lá misturando ou confundindo o meio ambiente. Então, essa quebra desse equilíbrio entre nós e a natureza está gerando uma série de dificuldades. Pode passar o próximo. Aqui, ó, esse aqui é Vocês estão vendo que legal? Isso aqui desaparece. O copo desaparece e agora aparece. É uma mágica. Então, eu queria lembrar para vocês... Não, volta o próximo. Que ainda a gente... No canto superior direito, vocês estão vendo o Candida auris. Candida auris, recentemente um caso na Bahia. É um fungo que se transmite como bactéria, quer dizer, meio ambiente. Mas vocês estão vendo as KPCs, Staphylococcus, os Enterococos, né, as Klebsiellas que produzem MCR.
E isso cada vez mais está aumentando. Toda vez que a gente vai dar uma aula de resistência, eu coloco um quadradinho diferente praticamente, porque está aumentando muito o número e a característica das bactérias. Então, o que era Marsa, o estafilococo de 61, KPC em 99, Candida auris 2009, as NDMs na Índia 2005. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse quadro, e por quê? Vocês precisam conhecer o que está acontecendo no mundo, mas o que está acontecendo no teu hospital, o que está acontecendo na tua enfermaria, na UTI, é muito, muito importante para o teu trabalho. Próximo. O Fleming sintetizou a penicilina em 29. Dá uma olhada aqui. Em 2008, por exemplo, não teve nenhum antibiótico aprovado. Cada vez está mais difícil de se aprovar antibiótico. Por quê? Ninguém quer fazer antibiótico. Eu faço antibiótico, de repente a bactéria cria resistência. Quando eu começo a vender, uma empresa faz uma cópia, um similar ao genérico. Eu vou fazer remédio para coração, para pulmão, para diabetes, doença degenerativa, doença neurológica, doença psiquiátrica, que aí a pessoa vai tomar isso aí durante a vida inteira, e não só 5, 7 dias. Por isso que está cada vez mais difícil de achar antibiótico, e quando você faz um antibiótico, a bactéria cria resistência, e essa guerra vai continuar. Eu acredito que o resultado não vai ser muito favorável se a gente não mudar o que está fazendo. Próximo. Aqui é uma foto do micoplasma, né? A primeira bactéria que apareceu na Terra. Isso já há 3,5 bilhões, é um molicute. É uma foto do micoplasma, que é uma bactéria intracelular e que consegue se adaptar bem em vários ambientes. Próximo. As próximas, pode... Eu queria mostrar para vocês, isso aqui é muito importante. Por ano, nós usamos 5, 7, 8 mil toneladas de antibiótico, mas para agropecuária se usa muito mais. Dá uma olhada nesse monte de antibiótico, isso aqui é usado na agropecuária. E a gente usa muito mais antibiótico em plantas e animais como fator de crescimento do que para tratar doença de ser humano. E o que eu uso na agropecuária, o que eu uso nos animais, nas plantas, cria resistência para a gente também. Você acaba comendo, né, aquele antibiótico. Alguns estudos dizem, por exemplo, que no frango, cada quilo de frango tem 250 miligramas de antibiótico. O porco e o boi devem ter em torno de 50 a 100. Quer dizer, um monte de antibiótico que vocês estão vendo aí são aprovados para uso na agropecuária e a gente acaba usando para o humano também, piorando a nossa resistência. O exemplo de cipro, avoparcina, a gente chegou a usar, tetraciclina, fosfomicina. Passo próximo, que eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Na Índia, né, Taj Mahal, quem é da área da saúde já deve ter visitado, porque ganha bem, quem ganha bem vai para a Índia, né, tem um salário bom, quem trabalha na saúde. Na Índia, pelo menos perto de 300 milhões de pessoas estão andando na cidade, nas ruas, com KPCs, porque o antibiótico é jogado no esgoto, isso cria resistência no meio ambiente e a pessoa acaba contraindo uma colonização por KPC. E ela pode ficar 4 anos no teu intestino, você lembrando bem, até 4 anos, se você tiver uma KPC, ela pode ficar no teu intestino. O próximo, esse aqui, o próximo foi a Cibele que me mandou, ela fez um passeio pelo Rio Sena, né? Ela saiu de São José dos Campos e foi lá para Paris fazer uma viagem de fim de ano, e ela estava no Rio Sena e me mandou essa foto. Dá uma olhada aqui, as aeromonas do Rio Sena, um rio limpo, 71% dessas bactérias produzem beta-lactamide spec expandido. No Rio Tietê, felizmente, não tem isso, porque é tão ruim que nem a bactéria sobrevive. Então, a gente não tem esse problema no Brasil, e os franceses têm lá no Rio Sena uma grande quantidade de bactérias na água, e 71% delas produzindo beta-lactamide spec expandido. Próximo. Aquilo que eu falei. Eu não como carne. Mesmo não comendo carne, vocês comem antibiótico em todos os alimentos, verduras, porque a grande maioria deles tem antibiótico na sua produção. Eu sou naturalista. Legal. Para eu poder fazer crescer a minha verdura, o meu legume lá, eu uso matéria orgânica, um adubo orgânico, que tem muita bactéria também. Então, tudo que vocês forem comer, praticamente, lógico que a legislação está cada vez mais forte, mas tudo que vocês forem comer tem muita coisa de antibiótico, vocês estão vendo aí, aquilo que eu falei, carne de porco, carne de
de boi, frango principalmente, tem muito antibiótico. Lógico que a gente vai continuar comendo. Não vamos comer só brócolis, berinjela. Não, tem que continuar comendo. Mas lembrar que isso tem a sua implicação na saúde humana. Pode ir. Aqui é legal. Ó. A gente não... fosfomicina, para tratar infecção urinária na mulher, um sachêzinho de 3 gramas resolve. Legal. Só que, vamos dar fosfomicina 20 gramas por dia para tratar a KPC? Mas dá uma olhada no que a gente faz na agropecuária. Tem baldes de 15, 20 quilos para uso em animal. Então, será que eu usar essa fosfomicina na agropecuária, principalmente na pecuária, não vai ter uma implicação na resistência da Klebsiella que alguém vai ter contato? Então, eu estou preocupado com o uso de 3 gramas para tratar a infecção urinária. Poxa vida, dose única, principalmente uma cistite simples numa mulher, uma dose única. Mas e aqui, esse monte que eu estou usando nos animais de quilos por dia, não tem nenhuma implicação? A gente tem que levar isso em consideração. Próximo. Lógico que isso vai ter repercussão, vocês estão vendo, vai ter uma repercussão muito grande no atendimento à saúde, tanto nas instituições de saúde quanto na doença em casa. A resistência está aumentando. Vocês sabem, por exemplo, que o gonococo hoje em dia está muito mais resistente. A gente tem pelo menos 80 milhões de infecções de comunidade por gonococo. E a resistência está aumentando muito. O próprio pneumococo, hemófilos, quer dizer, bactérias de comunidade, por essa quebra de equilíbrio, a coisa está complicando muito. Pode passar. Vou mostrar umas fotos de bactérias que vocês conhecem, porque faz parte do dia a dia de vocês. A Pseudomonas, só queria lembrar para vocês que cada vez mais com esse negócio com essa complicação que nós estamos tendo do corona, muitos pacientes estão tendo Pseudomonas multiresistente. E aí a gente tem que usar o antibiótico novo. Eu vou usar ceftriaxone e tazobactam. Legal. Isso vai custar, porque dobra a dose, R$14 mil por paciente. Lógico que o dinheiro não é o mais importante, mas é muito difícil você tratar uma infecção por uma Pseudomonas multiresistente no pulmão de um doente com corona que desenvolveu uma pneumonia dentro da UTI. Então, esse é um problema sério. Pode passar o próximo. O pneumococo também, a sua resistência do pneumococo na comunidade, aí a gente tem que até que mudar a dose de quinolona, vai aumentando a dose de levo, não pode usar cipro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Próximo. Aquilo que eu falei, 10 milhões de pessoas com tuberculose por ano, muitas delas, pelo menos 800 mil, 1 milhão dessas pessoas com tuberculose pan-resistente, principalmente em países pobres. Pode passar o próximo. O Staphylococcus aureus, a gente tem visto também um aumento de pneumonias, porque o Staphylococcus aureus ele gosta muito de um pulmão já previamente lesado. Então, quem teve aquela gripe, nós vamos falar dela depois, a gripe espanhola, que não foi espanhola, o pulmão está lesado. O Staphylococcus adora um pulmão lesado por um vírus para poder causar pneumonia, e a resistência do Staphylococcus aureus. Vocês lembram o último caso de Staphylococcus aureus resistente à vancomicina? Foi aqui no Brasil, num doente de 42 anos, 2012, 2013, um Staphylococcus aureus. Então, a gente tem que se preocupar com isso. E os antibióticos para gram positivo ainda são bons e muito parecidos, na minha opinião, de vancomicina. Alguém vai falar, não, vancomicina é um antibiótico velho. Não é velho, porque é do mesmo ano que eu nasci, de 1956. Então, eu acho que ele ainda é um jovem antibiótico. Pode passar o próximo. O enterococo, nós estamos vendo também agora, nos hospitais de câncer, eu trabalho no IBCC, muitos casos de infecção da corrente sanguínea, principalmente paciente com câncer e Covid, com infecção de corrente sanguínea causada por enterococo. O Faecium e o Fecalis. O Fecalis ainda quebra um galho, porque é sensível à ampicilina, 80% vancomicina, mas quando é Faecium, a coisa complica muito. E vocês precisam tomar cuidado, porque as opções são ruins. Linezolide não pode, tigeciclina não pode, então vocês vão ficar com poucas opções em termos de tratamento, como dapsomicina, por exemplo, para tratar uma infecção de corrente sanguínea com enterococo, que está aumentando principalmente os Faecium, estão aumentando nesses pacientes oncohematológicos com Covid. Pode passar o próximo.
Aqui a Klebsiella produz, né, as produtoras de KPC, a gente está com elas aí. Só lembrando que a Covisa, né, a Covisa, todo mundo as conhece, o núcleo de vigilância, a Valkyria, o Milton, que cuidam disso com muito carinho, reporta sempre 2 vezes por ano, abril e novembro, a taxa de resistência da Klebsiella carbapenêmico. Felizmente era 65, já está em 55, baixou um pouco, mas ainda é complicado, 50, 55. Então, as opções terapêuticas para a Klebsiella também. Eu tenho ceftazidime avibactam. Faz a conta, é muito bom também, não vamos discutir nada disso, mas o tratamento vai sair 10 mil por paciente para você tratar uma KPC no pulmão de um paciente com ceftazidime avibactam, porque é o preço do tratamento. Próximo. Esse aqui eu acho que é um grande vilão, né? Quem puder estudar, lei Acinetobacter, ele é muito inteligente. Tem Acinetobacter resistente a tudo. Felizmente, grande parte deles são sensíveis à polimixina B, mas o ruim é que, dependendo do sítio de ação que ela tem que agir, ela não vai agir. E nós estamos tendo muitos pacientes, se a gente for falar agora do... Sempre teve, mas agora parece que está pior a coisa. A Klebsiella, a Pseudomonas, o acineto, o estáfilo e alguns enterococos, principalmente Fechem, nesses pacientes com corona nas UTIs. Isso é muito complicado. Então, eles são esses contínuos grandes vilões da história. E também as cândidas. Nós estamos tendo um aumento importante de culturas positivas com cândida. Lá no municipal, a gente aumentou em 60%, e grande parte desses doentes com infecção no corrente sanguínea por cândida. Então, a gente está piorando a história num doente já com uma doença de base muito importante. Pode passar. Aqui, E. coli, eu queria lembrar para vocês, nós estamos usando o quinolona, infecção urinária de comunidade. Olha, está complicado, porque a resistência da E. coli para a quinolona, e a coisa piora na época de Covid, está em 50 e 60. Para sulfatilmetropin, está em torno de 55, 65. Eu tenho ceftriaxona, 85, 90. Fosfomicina, 90. Nitrofurantoína, 95. Então, a gente tem que avaliar bem o tratamento, porque a E. coli está ficando muito resistente ao que a gente usava antigamente. Tratar a infecção urinária na comunidade ou na instituição, na minha opinião, está ficando cada vez mais difícil pela resistência que a E. coli está tendo. Sei lá eu, teoricamente 15, 20% produzindo beta-lactamide spec expandido. E isso tem implicação no tratamento. Pode passar o próximo. Agora a gente vai ver rapidamente o que a OMS diz que é complicação para a saúde. 68% da tua saúde depende da tua qualidade de vida, do que você faz. Poluição do ar e mudanças climáticas. Eu queria lembrar que no Congresso Brasileiro de Infecção Hospitalar vai ter uma aulinha lá falando sobre as mudanças climáticas e as suas implicações na resistência bacteriana. O Congresso já convidando quem tiver interesse, participava, o pessoal está cuidando com muito carinho desse congresso lá em Recife, e o pessoal que é da área deve fazer inscrição, porque tem muito tema de muito interesse para nós. Então, poluição do ar, mudanças climáticas. Próximo. Doenças crônicas não transmissíveis. Então, câncer, diabetes, doenças do coração, doença de rim. Pode passar. Gripe. Nós vamos falar depois de gripe, porque é uma das coisas que eu gosto mais, assim, eu acho muito interessante. As pandemias de gripe, pode passar. Cenário de fragilidade, vulnerabilidade, as pessoas que estão refugiadas, né? Eu estive 1 ano e pouco atrás lá em Boa Vista, vendo os venezuelanos, vendo os índios, é uma coisa muito complicada. E essa característica nessa população está muito vulnerável a doenças, muito vulnerável a agravos de saúde. Então, vulnerabilidade, as crianças, os adultos que estão fugindo de regimes militares, fugindo de guerras, tem que ser visto com muito carinho. Pode passar. Resistência antimicrobiana. Isso aqui é um tema. Vocês lembram que o pessoal da Inglaterra fez aquele estudo, nós vamos falar dele, que até 2050, 10 milhões de pessoas vão morrer por ano com bactéria multiresistente? A gente vai voltar a falar disso, mas guarde na memória. Se a gente não mudar o que está fazendo, 10 milhões de pessoas vão morrer todo ano em 2050, com um custo de 100 trilhões de dólares entre
2015 e 2050. Então, isso é muito importante. Esse é um dos problemas sérios de saúde pública do mundo. Pode passar. O ebola também, a gente anda tendo aqueles surtos na África. Algumas vacinas que a gente tem agora, pessoal, contra o corona, algumas delas de RNA, de vírus inativados, de adenovírus, algumas foram testadas no ebola também. Então, é legal porque uma coisa leva a outra. Pode passar. E a gente tem várias, né, epidemias. Atenção primária à saúde. Nós temos em São Paulo mais ou menos uns 480 unidades básicas de saúde. Atenção primária, a água de boa qualidade, o esgoto adequado, vacinação e antibiótico aumentou a nossa vida de quanto? Em 1840 era 38 anos, isso pulou para 78 anos para o homem e 82 para a mulher. A mulher ela toma muito mais cuidado com a saúde, então ela merece os aplausos porque ela se preocupa mais e ela vive mais. Mas mostrando para você que a atenção primária à saúde é fundamental. Aquilo que eu falei de água, antibiótico, esgoto, vacina, vai melhorar a nossa qualidade e fazer a gente viver mais e melhor. Pode passar. A relutância em vacinar. Olha, vocês conhecem o PNI, todo mundo sabe o que é um PNI, Programa Nacional de Imunização. Desde 1975, nós temos o Programa Nacional de Imunização. O Brasil tem um dos melhores programas de vacinação do mundo. A vacina é de graça, é boa, é segura, né? A cadeia do frio é muito bem feita, as pessoas são treinadas, os insumos são bons, então não pode ter esse problema de vacinar. Nós diminuímos em 20 milhões de doses nos últimos ano e meio, o número de pessoas, de doses que a gente deveria vacinar. Então, a gente está piorando a nossa vacinação. Isso não pode acontecer. Vamos fazer uma coisa, não só pensar no corona, mas no nosso programa de imunização, que é muito bom. Pode passar. O próximo, dengue. 500 milhões de pessoas têm dengue no ano, 350 milhões, 500 milhões, pelo menos 100 milhões sintomáticos. É muito importante lembrar da dengue. Pode passar. Aqui o HIV, né? A gente 40 milhões de pessoas com HIV no mundo. É uma doença que, felizmente, virou uma doença crônica, né? Eu sou da época de 81. A gente já sabia do HIV, era uma sentença praticamente de morte. Hoje a gente sabe que é uma doença crônica, com novos tratamentos. Uma outra coisa, vocês lembram que em 2020 quem ganhou o Nobel foi o descobridor do vírus da hepatite C, o americano, e ele, né, até legal, porque na revista Ser Médico do CRM, agora a última que alguém recebeu em casa, dá uma lida, que tem uma entrevista com um colega americano, e muito legal, ele explica direito o que aconteceu. Então, a gente tem que lembrar do HIV e de outras doenças viróticas. Pode passar. Bom, aqui o microbioma, só para lembrar, você tem mais ou menos 1, 2, 3 trilhões de células. E quem é casado não é casado com uma mulher ou com um homem, é casado com uma bactéria, porque a pessoa tem muito mais bactéria, quase 10 vezes mais bactéria no organismo do que células. Dê uma olhada na mitocôndria. Quem tiver interesse, dá uma olhada na mitocôndria e vê a estrutura da mitocôndria que você tem dentro da sua célula. É uma bactéria perfeita. A mitocôndria é uma bactéria. E dentro do teu DNA, você tem introns, que são fragmentos de bactérias ocupando espaço no teu DNA. Você tem 20 mil, 30 mil fragmentos teus. E só no intestino você tem 300 mil fragmentos genéticos de bactéria. Então, nós somos muito mais bactérias do que seres humanos. No intestino, por exemplo, você tem, para cada grama de fezes, você tem 1 vezes 10 a 12 bactérias por grama. Na boca, para cada grama de saliva, 10 a 8. Na vagina, 10 a 8 para cada grama de secreção. Então, nós somos bactérias e vivemos num equilíbrio com elas. Pode passar. Aqui mostrando para vocês, né, as viagens estão cada vez maiores, mais rápidas. Então, quem viaja acaba trazendo, por exemplo, um caso típico das NDMs que vieram de Nova Delhi, daí NDM. Então, quem vai de um lugar para o outro, passa o próximo para mim. Quem vai de um lugar para o outro leva bastante coisa, e principalmente os países em desenvolvimento acabam sofrendo mais. Então,
doenças dos viajantes, sejam elas gastrointestinais, respiratórias. Isso está passando no mundo todo. Pode passar o próximo. Então, dá uma olhada, a malha aérea, bilhão de pessoas, né, viajando todo ano e levando esses germes multiresistentes de um lugar para o outro. Isso está muito frequente. Então, nós temos, felizmente, gente no Brasil muito, muito boa, fazendo medicina do viajante e dando muita orientação para nós, né, para nós médicos, nós profissionais da saúde. Então, a medicina do viajante já se tornou uma especialidade pela necessidade do que está acontecendo. Vocês conseguem perceber isso pelas bactérias, vírus e fungos, até o caso da Candida auris, que, fiquem sabendo, deve ter sido transportadas por aves selvagens, como muitas bactérias. Pode passar. Bom, vocês estão vendo que, por exemplo, uma bactéria começa no lugar, MCR, e vai para todos os continentes. Isso vira uma febre, como virou o coronavírus. Pode passar. Enterobacteriáceas resistentes a carbapenêmico também, o país todo pode passar. Todos os países isso existe. Aqui é muito importante, né, mostrando para vocês aquilo que eu falei, Pseudomonas, acineto, E. coli, Klebsiellas. A gente precisa ter antibióticos bons, a gente tem, mas eu acho que tem muita coisa, teoricamente, para gram positivo. Para gram negativo ainda precisamos dar uma melhorada. Pode passar o próximo. Ó, aquilo que eu falei, mortes atribuídas em 2050. Resistência antimicrobiana, 10 milhões de pessoas. É muita gente que vai morrer por ano, né? Nós estamos com o corona matando esses milhões de pessoas também. As bactérias vão se somar a esses milhões em 2050 se a gente não mudar nada. Provavelmente o corona já vai estar mais ou menos resolvido, vai virar uma endemia como os outros coronas. Pode passar. Em 2005, dá uma olhada aqui, os países pobres, né, vão sofrer mais com essas resistências bacterianas. Isso é muito complicado, a gente precisa lembrar no uso do antibiótico, né? Existe aquela RDC 44/2010. Eu não posso comprar antibiótico sem receita. Infelizmente, ainda acontece isso. A prescrição de antibióticos na agropecuária, isso ainda não é uma coisa resolvida. O uso inadequado de antibiótico. Então, a minha sugestão, falando de antibiótico, quem puder, dá uma lida no documento de 2018 da Anvisa de stewardship e de 2019 do CDC, que é muito legal você montar um programa de stewardship na tua instituição, vai te ajudar muito. Então, leiam esses dois documentos, Anvisa 17 e 18 e CDC 19 sobre stewardship. Pode passar. Bom, resistência bacteriana, pode passar. Isso é muito importante, a gente vai... Pode passar, resistência bacteriana. Então, o que eu preciso fazer? Pode passar. Pode passar. Nós vamos falar rapidinho de cada uma delas. Vacinar todo mundo, isso é muito importante. O doente tem que ser vacinado para doenças respiratórias, né? A gripe, sarampo, a varicela dupla tipo adulto, que é hepatite também, nós somos profissionais da saúde, pneumococo, é muito importante vacinar. Pode passar. Pode passar. Tirar catéter. Poxa vida, a gente precisa lembrar. Quem puder, dá uma olhadinha. A gente vai discutir um pouco depois. Dá uma olhada nos indicadores da Covisa. Quantos por cento dos nossos doentes na UTI estão usando catéter urinário, estão ventilados ou estão usando catéter vascular? É muita gente, pessoal. Vamos ficar espertos. Vamos usar catéter só se necessário. Eu queria lembrar para vocês uma coisa legal. A Anvisa, a gente faz parte do Conitec, está preparando um novo protocolo de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, que deve sair nos próximos 2 meses. Então, quem tem aquele anterior 2018, 2017 e 2018, guarda que vai ter o 2021. Então, vamos tirar os catéteres. Pode passar. Aqui é um biofilme, né? Isso é muito legal. Um dia a gente pode fazer uma aula de biofilme, porque a bactéria fica no biofilme e você não consegue, você precisaria de, pelo menos, a concentração de mais de 1000 vezes o MI, né, de antibiótico, porque o MI é muito alto no biofilme daquela bactéria, você não consegue eliminar dando doses normais de antibiótico. Pode tirar, pode passar.
Diagnóstico, é muito importante fazer o programa de stewardship. Dose, duração, tempo, colher hemocultura. Não fiquem dando antibiótico aí desnecessariamente. Por favor, pode passar. Pode passar, fazer cultura, consultar o especialista, né, o infectologista, por exemplo. E o infectologista não vai fazer a gente usar menos antibiótico. Ele vai fazer usar de uma forma, pela nossa formação, né? Usar de uma forma mais racional. Então, é muito legal esse trabalho de equipe, uma equipe multi, com todo mundo trabalhando em benefício do paciente. Pode passar. Controle de antimicrobiano. Então, por favor, faça o seu programa de stewardship muito caprichado. Quem tiver dificuldade, depois se precisar de uma orientação, pode me mandar e-mail, me ligar, que eu dou uma geral nisso. Pode passar. Usar dados locais, né? A gente precisa saber, como eu falei, você precisa saber a resistência da bactéria, do seu hospital, da sua UTI pediátrica, da sua UTI neonatal, da sua UTI cardiológica. Cada um é diferente, então não dá para dizer que a Pseudomonas da UTI cirúrgica é igual da UTI clínica. Não, vamos conhecer. E eu queria fazer um pedido para que a gente tenha bons laboratórios, né? Nós precisamos, quanto antes, ter um laboratório bom, com exames confiáveis, né? Se você puder ter MALDI-TOF, FilmArray, puxa, isso é o sonho de consumo nosso. Um exame rápido e confiável, porque o que podia demorar em hospital público 3, 4, 5 dias, pode vir no mesmo dia para você, se você tiver um equipamento legal. Quem tiver dificuldade, também estou à disposição. Pode passar. Tratar a infecção, não contaminação. Então, o doente está contaminado, não é para tratar. Passa o próximo. Aí eu fiz exames, uma hemocultura, um estáfilo coagulase negativo. Isso é colonização, né? Não é para tratar. Vamos fazer uma coisa caprichada. Então, não é para tratar nem contaminação e nem colonização. Pode passar. Vancomicina a gente usa bastante, é um antibiótico antigo, mas que a gente usa, então a gente precisa saber realmente quando usar vanco. Façam seus protocolos, vejam direitinho o que é vancocinemia e quais os indicadores que você deve ter. Pode passar. Olha aqui, ó, o tratamento não é para você tratar a 7, 14 e 21, isso é muito antigo. Hoje em dia a gente consegue tratar 7 dias a grande maioria das infecções de corrente sanguínea, as pneumonias, infecções urinárias, infecções abdominais, meningites, pele, 7 dias. Por favor, vamos bater nessa tecla, é muito importante. Pode passar. Aqui é isolar o doente, se ele tiver uma bactéria multiresistente, tem corona, não importa. Vamos dar um jeito de isolar esse doente. Pode passar o próximo e último. Aqui, conter o contágio e, como eu falei, higienizar as mãos é fundamental. Porque a gente sabe que para cada 100 vezes que o médico tem que higienizar as mãos, ele higieniza em 30%, 40%, se tanto. E tem um estudo legal da OMS, que a gente vai falar mais para frente, que a gente acaba lavando as mãos ou higienizando quando sai do quarto, não quando entra. É muito estranho isso, a gente vai falar melhor. Pode ir adiante. Bom, a resistência antimicrobiana está mostrando para a gente que muita gente ainda morre na unidade europeia. Lá na Europa, se na Europa acontece isso, nos Estados Unidos, países em desenvolvimento como o nosso, é muito pior. Pode passar. Aqui eu queria lembrar para vocês, cada país tem um índice de resistência. O Brasil não aparece, mas uma coisa que é interessante, e eu me correspondi com o autor de um estudo no Lancet, quanto mais corrupto é o país, pior é a resistência, porque a gente acaba não tendo um controle. Eu falei para ele, eu sou do Brasil, queria discutir esse assunto com você sobre o país ser pobre, ter taxa média de renda, alta taxa, o índice de corrupção, o índice Gini, que é o índice de quantos por cento da população tem o dinheiro, tudo isso está muito relacionado. Então, aqui vocês estão olhando, por exemplo, começa da Índia até a Suécia, e mostrando que nós somos upper middle income, quer dizer, nós estamos fora de... Quando teve um curso lá do DJ, eu quis fazer, eu falei, sou do Brasil, pago metade, porque é um país pobre? O Banco Mundial não, diz que nós somos país upper middle, médio alto, então eu tive que pagar a taxa toda, mas tudo bem. Passa o próximo. Pode passar 3 pessoas morrendo de infecção bacteriana a cada 3 segundos, uma pessoa em 2050, se a gente não mudar. Uma a cada 3 segundos. Aquilo que eu falei, 10 milhões de pessoas morrendo
em 2050. Dá uma olhada, é uma coisa muito, muito complicada. A gente precisa cuidar disso. Então, vamos fazer um movimento. Quem tiver interesse, tem a WAR. A WAR é o Mundo contra a Resistência Bacteriana. A gente faz parte, é um grupo francês que estuda a resistência bacteriana no mundo. Você pode se inscrever e fazer parte gratuitamente. É muito legal. Chama WAR, WAR, do Jean Carlet. Pode passar. Aqui, lembrando para vocês, não fiquem tristes, quem puder ver, que o médico, por exemplo, o ortopedista ganha $500 mil por ano, enquanto que o infectologista vai ganhar $150 mil por ano nos Estados Unidos. É pouco, mas é a nossa realidade, mas é muito legal porque a gente faz o que gosta. Então, é quanto ganha cada médico. Então, quem é cardiologista, ortopedista, urologista ganha mais que o infectologista. Provavelmente lá e aqui, mas é só um desabafo. Pode ir. Quanto mais eu uso antibiótico, isso é importante, mais aumenta a resistência. Isso tem a ver com, principalmente, aquilo que eu falei, uma política de uso governamental, e a gente está ainda muito ruim nesse tratamento, nessa preocupação de uso de antibiótico no nosso país. A gente tem muito para fazer ainda. Melhorou bastante. Tem gente muito boa trabalhando, como vocês sabem, mas melhorou bastante. Pode ir. Esse aqui é legal. Eu queria que vocês conhecessem esse trabalho, porque eu também, como eu sou fã do CQH, sou fã da Covisa. Mostrando a densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica. Dá uma olhada. E UTIs da cidade. Isso vem diminuindo, né? O azul é estadual e o vermelho é municipal. O que chegou a 20 para cada 1.000 pacientes ventilados dia, nós tínhamos a densidade de 20. Hoje nós estamos com 3, com 4. Então, isso é legal. O município está 3 e o estado está mais ou menos 4, 5, 6. O trabalho que nós estamos desenvolvendo, então, não é para desanimar, né? E que a vigilância estadual, a vigilância municipal, a própria Anvisa estão desenvolvendo, nós saímos de 20, estamos em 3, 4, 5, a densidade de pneumonia. Isso é muito legal. Pode passar o próximo. Aqui, corrente sanguínea também, infecção primária corrente sanguínea. Dá uma olhadinha. A gente não evoluiu muito aqui, mas melhorou de qualquer forma. O que em 2004 estava em torno de 4, 5, 6, nós já estamos em 2, põe 3, em 2 a 3. Então, nós diminuímos de 2004 a 2019, quase 2020, o que era 5, 6, está em 2, 3. A densidade de incidência de infecção de primária corrente sanguínea em pacientes usando catéter central. E o próximo, pode passar o próximo também. Aqui é a infecção de urina também. Olha só como o quadro, né, como baixa. O que é vermelho é municipal e o que é azul é estadual. Então, a gente saiu de 8, 9, 10, 12, e agora a gente está em 1, 0,9, 0,88. Com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? A gente, que eu digo todos nós, eu sou provavelmente muito mais velho do que a grande maioria de vocês, a gente tem conseguido diminuir o que era, por exemplo, na corrente sanguínea, vocês viram, de 8 para 3, de pneumonia de 20 para 3, aqui também infecção urinária, densidade associada ao uso de sonda vesical, o que chegou a quase 12, também a gente está em 1. Então, os parabéns para nós, vocês fazem parte desse trabalho, muito legal isso aí, pode ir adiante. Aqui, uso de ventilação, isso aqui é complicado. Para cada 100 doentes internados, puxa vida, isso a gente devia ventilar esses doentes em cada 100, 20, 30, 40. Só que com o corona bagunçou tudo, né? A gente está ventilando muito mais porque o doente está muito grave. Então, esse gráfico que vocês viram aqui, que está baixando no município, no estado, de alguma forma, voltou a bagunçar, voltou a aumentar. E uma coisa, o doente ventilado com corona, 50% de chance de morrer. Ventilado, corona, insuficiência renal, quase 90% de chance de óbito. Então, o corona, né, a infecção hospitalar, infecção relacionada à assistência à saúde, com o coronavírus, a gente está com indicadores muito piores. A taxa de uso de ventilação, pode passar o próximo, muito maior. Uso de catéter também não mudou muito, mas a gente está usando menos do que usava. Mas o doente grave está usando muito catéter porque o doente vai para a UTI já precisando utilizar um catéter central. E aquilo que eu falei,
As Klebsielas, os Staphylococcus, Pseudomonas acineto, as Cândidas e os Enterococos estão aí causando muitas infecções da corrente sanguínea. O que a gente estava mais feliz, que estava baixando, né? A gente está vendo que agora voltou a aumentar por causa do corona. Pode passar o próximo. E aqui também o TI adulto, a distribuição de taxa de uso, era 70% dos doentes, nós estamos com 30%, 40%. Então, por favor, continuem sondando menos. Lógico que a infecção urinária mata menos que pneumonia, mas o número é muito grande, 35% a 45% das infecções relacionadas à assistência à saúde tendem a ser do trato urinário. Então, diminuindo, você vai ter grande benefício para você, para o paciente, para a instituição. Mas também é o que eu digo, o paciente com corona bagunçou tudo. Pode passar. Doutor Círio, vou fazer uma pergunta rapidinho. Manda. Eu imaginava realmente que esses indicadores iam bagunçar bastante, porque o que a gente tinha lá de 4 pontos de utilização, muitas UTIs estão em 100%. Tem alguma relação com a força de trabalho que também está, pelo menos aqui em São José, que a força de trabalho está adoecendo? E você acha que está piorando a qualidade da assistência por conta do cansaço da força de trabalho e o corona, e que isso também pode contribuir? Essa sua pergunta é do sindicato, essa pergunta, sindicato dos profissionais, que ela é muito boa, Sibeli. Realmente, ela, olha, né, a gente andou fazendo algumas entrevistas por aí, não sei o quê, mas essa pergunta é fundamental. Olha, a gente não está dando, não tem leito, né? Não tem leito. O pessoal não está aguentando mais o que está trabalhando, estão ficando doentes, faltam os insumos que nós precisamos. Você não tem o álcool gel, não está tendo álcool gel, não tem máscara, não tem luva, não tem avental. É o inferno brasileiro. Quando tem água, não tem pia, quando tem pia, não tem sabão. Isso realmente é a qualidade nossa de trabalho, a nossa qualidade de vida, né? O estresse que a gente está tendo. E não é só muito trabalho, é muita gente nervosa. Nossa, eu sou velho, mas o que o pessoal briga comigo porque quer a vacina, porque quer o álcool gel, porque quer o desinfetante, é todo dia. Então, nós estamos enfrentando uma luta social e uma luta técnica muito grande. E você tem razão, eu acho que os indicadores pioram porque a gente não tem condições de fazer um trabalho mais adequado, falta gente, falta equipe multiprofissional, não tem respirador adequado, não tem respirador para todo mundo, você não consegue isolar o doente, você não tem como fazer os exames em tempo hábil, exame de boa qualidade, seja que tipo de exame for. As bactérias estão piorando, né? Isso, lógico, transmissão cruzada. Eu acho que o cenário é muito complicado no atual momento. A gente até achou que ia ter uma folguinha, mas a gente viu que a coisa voltou a piorar e nós vamos ter que trabalhar do jeito que está. E aqui, respondendo a tua pergunta também, a própria Anvisa, ela tem o número de... Isso aqui é com relação a SARS e transmissão hospitalar. Poxa, eu trabalho lá no IBCC, Hospital de Câncer. Nós temos alguns pacientes com câncer, com baixa imunidade. Isso transmite entre eles. E é muito complicado, porque o doente que já está no hospital, ele já está ruim, ele vai piorar, a qualidade de vida dele vai piorar, ele vai morrer mais. Está muito complicado. E a gente está vendo, por esse gráfico da Anvisa, né, um gráfico recente, que a gente tem muita infecção relacionada à assistência à saúde por corona. E as vacinas estão aí, né? São boas, qualquer uma delas, mas a gente ainda está muito aquém de poder ficar tranquilo usando vacina. E o profissional da saúde está na linha de frente, vamos ver o que acontece. A sua pergunta é muito boa, mas é difícil responder. E algumas cidades de São Paulo, né? A gente tem visto algumas cidades, principalmente do lado oeste do estado, muito complicadas, com altas taxas de transmissão, gente doente, profissionais doentes. Tá ruim mesmo. Mas vamos tocando o barco, porque eu falo, ruim com a gente, pior sem a gente. É assim que eu falo para o meu chefe na hora de receber o salário. Eu quero ajudar. E a sua pergunta é fundamental. Pode ir? Ok, obrigado. Pode ir. Obrigado aí. Próximo. Aqui, ó. Aqui mostrando para vocês SARS de transmissão hospitalar, né? Isso aqui é também a da Anvisa. Isso está acontecendo e é muito complicado, porque o doente, sabe, além do doente ter problema com a infecção, nós estamos tendo também problemas com os parentes, com os amigos, com os exames, com o pré-operatório, com as cirurgias eletivas.
com a realização de exames. Né? Os hospitais precisam do dinheiro das cirurgias eletivas. A gente não tem como oferecer uma quantidade adequada, então gera uma diminuição de receita, mas ele precisa comprar mais insumo, porque os profissionais nunca usaram tantos insumos como a gente está usando agora. Isso vale para máscara, luva, avental, face shield, álcool gel. Um exemplo do álcool gel, por exemplo, a gente tinha 8, 10 ml paciente dia, tinha que ser 20. Precisava 8, 10. De repente subiu para 50. Alguns lugares 200 ml paciente dia de álcool gel por corona. Então a gente está tendo muita dificuldade. E a densidade de incidência, a gente está vendo aqui nas IRAs, né? Isso não só aumenta a infecção, como aumenta a gravidade do doente. O doente, como eu falei, entubado com corona, 50%. Ele está entubado com 50% mais insuficiência renal. Tem um estudo nosso, a gente está fazendo lá na prefeitura, 90%. Vamos ver o que rola. Próximo, que eu quero mostrar, falar. Pode passar o próximo. Então, as notificações de transmissão hospitalar, né? A gente está vendo nas UTIs adultos, olha como é que a coisa está muito mais aparecendo com o Covid, a coisa está caminhando, então a Anvisa lançou esse documento mostrando para a gente como é que está a incidência, e ela é grande. A gente tinha lá as densidades girando em torno de 1 a 3, 4, isso aumentou seguramente. Isso está indo de 5, 6, 10, até tem UTIs que a gente viu que infecção de corrente sanguínea, densidade de 15, pneumonias, densidade de 8, 12. Isso realmente é um problema, porque o doente vai gastar mais, vai ficar mais tempo e vai morrer mais. E o Covid veio piorar tudo isso. Pode passar o próximo para mim, faz favor. Isso aqui, eu sou diretor da Sociedade Brasileira de Infecto, é um documento nosso de atualização para tratamento de Covid. Então, dê uma olhada no nosso site, tem muita controvérsia, porque a Sociedade Brasileira, Americana, Europeia, OMS, né, o Recovery, por exemplo, o Solidarity, eles disseram que não existe nada preventivo e nada terapêutico para o doente leve, e tem gerado muita discussão política, muita confusão com relação ao que fazer. Mas dê uma olhadinha aqui, atualizações, recomendações sobre a Covid da Sociedade Brasileira de Infecto. Pode passar o próximo para mim. E esse aqui, o IDWeek da Sociedade Americana também, de 8/1. Também outro documento legal, quem tiver interessado em ler sobre tratamento de Covid, vocês viram da brasileira. Esse aqui é da Sociedade Americana para o tratamento e a manutenção de pacientes com Covid. O duro é que vocês vão ficar um pouco desanimados, porque está dizendo assim, não tem muito o que fazer. Mas isso depende de cada um, vamos, né, da experiência. A briga está muito grande, para vocês terem ideia, existe até brigas no Ministério Público Federal para discutir tratamentos, várias discussões jurídicas. A Sociedade Brasileira de Infecto está com uma briga jurídica importante junto ao Ministério Público, defendendo algumas posições baseadas em literatura. Mas quem tiver interesse, um dia a gente fala pessoalmente, mais de 1,5 metro, usando máscara no lugar aberto, sobre isso aí. Então, próximo. Aqui é o pronto-socorro. Legal. Passa o próximo. O doente está no pronto-socorro, ele vai para casa. Aqui ele está numa enfermaria, ele vai ficar aí tomando oxigênio. Passa o próximo. O próximo é que eu queria... É o doente na UTI. Poxa vida, todo mundo aprendeu e faz. Lógico que não é... Tem algumas divergências com relação a fazer bando para urina, bando para catéter e bando para pulmão. O que vale e o que não vale a pena. Não vamos discutir isso agora. Mas como é que eu vou fazer um bando para diminuir pneumonia se o doente tem que estar 30 a 45? Ele fica 16, 20 horas pronado. Acabou o bando. Né? O caso que toda hora bagunça. O doente... você não pode fazer direito às coisas que você faz, porque o doente está muito grave, então você é obrigado a mudar tudo. Então, tudo que nós aprendemos, que o bundle, vamos fazer o bundle, e bundle é 7 dias por semana, 24 horas por dia, para o doente diminuir a chance. Alguns bundles resolvem mais que outros, mas o doente na UTI com corona, o bundle foi para o espaço.
não está dando para a gente fazer, a gente conversa, tem reuniões com a equipe multi, com o dentista, não dá para ele escovar o dente direito, seja lá com o que for, o pessoal da físio, com os equipamentos, os respiradores, os filtros de respiradores, o ar, né, o ar ambiente. A gente está fazendo um estudo de ar ambiente junto com a Adolfo Lutz com relação à prevalência de corona no ambiente de UTIs, um trabalho muito legal que o Adolfo Lutz está fazendo. Então, bagunçou tudo. E a mensagem é, poxa, não está dando para a gente fazer o que a gente aprendeu que tinha que fazer, que era um bando adequado para a urina, para a corrente sanguínea e principalmente para a pneumonia. E eu vou dar tocilizumab para o meu doente, porque ele tem um problema, uma síndrome de liberação de interleucina. Legal. Só que 10, 15, 20% dos doentes vão ter, usando esse imunossupressor, vão ter infecções de corrente sanguínea ou pneumonias por bactérias ou fungo. A gente está tendo casos de aspergilos, além de pseudomonas acineto, cândida, KPCs, tudo nós estamos tendo uns casos de aspergilos, que isso realmente está citado na própria literatura. Então, infelizmente, o que a gente fazia está muito complicado. Pode passar. Aqui, mostrando para vocês que as epidemias, né, do SARS, do MERS, do Zika, sarampo, Covid, isso aqui é muito legal, porque algumas vacinas que nós estamos usando hoje em dia, de RNA, vírus vivos, vírus inativados, usando adenovírus humano, o 5, o 26, adenovírus de macaco, algumas dessas já foram testadas para o Zika, já foram testadas para o SARS, já foram testadas para o MERS, foram testados para o Ebola. Isso foi legal, porque o pessoal aproveitou muita tecnologia. Uma vacina demora 15 anos, em 10 meses ela estava pronta. Mas a boa notícia é que, além das vacinas serem boas, elas vêm acompanhando, elas foram já testadas anteriormente. Então, elas são novas, mas essa tecnologia chegou para a gente principalmente porque doenças reemergentes ou emergentes apareceram e o pessoal começou a pesquisar a vacina, dando no que deu hoje. A gente tem boas vacinas num tempo extremamente curto. Pode passar o próximo. Aqui é a transmissão, né? Só lembrando para vocês, passa o próximo para mim, faz favor. As aves, a gripe espanhola não foi espanhola, ela apareceu nas aves nos Estados Unidos, é que a Espanha não estava na guerra, podia dizer que morria gente. Então, provavelmente, a epidemia de H1N1 de 1918-19, que matou 50 milhões de pessoas em um ano e meio, apareceu aqui. Legal que o porco é um laboratório. Você tem vírus de ave, vírus humano e vírus de porco. Eles se combinam no porco, né, e vão dar mais de 100 tipos de H1 e de N, de hemaglutinina e neuraminidase. Então, essa co-infecção existe na natureza. Aves, vários tipos, humanos e porco, causando vários tipos de vírus novos. Por isso que a gente toma vacina de gripe todo ano. Pode passar o próximo. Aqui é legal uma foto da gripe espanhola. O pessoal usava agente laranja e agente mostarda. Isso destruía o pulmão e os caras morriam de pneumonia. Por quê? Porque não tinha penicilina. Então, a pneumonia era o pneumococo. Pode passar o próximo. Aqui, dá uma olhada, que legal. É o que a gente está vivendo hoje. 18, 19, o centenário da gripe espanhola. Então, o CDC fez um monte de... Quem que tiver interesse, dá uma olhada no site do CDC, fotos de 18, 19. Olha as enfermarias de gripe aqui, como eram em 18, 19 nos Estados Unidos. Pode passar o próximo. O pessoal já de máscara na rua em 18, 19, e essas máscaras eram distribuídas nas ruas pelos profissionais de saúde, mostrando já a importância. Então, a gente não é nada novo isso. A gente já teria que ter feito mais coisas por mais tempo. Pode passar. As enfermeiras, pessoal de enfermagem, elas pegavam as máscaras, elas preparavam as máscaras e elas distribuíam para a população no hospital e nas ruas também. Isso é muito legal. Pode passar. Aqui é um navio vindo da guerra, dá uma olhada. Esse navio veio da guerra. E essa aglomeração foi muito, muito importante para a disseminação da epidemia de gripe espanhola em 18, 19, porque os jovens transmitiam entre si, está aí como os navios iam e vinham das guerras. No caso, a Segunda Guerra de 14 e 19. Pode passar. Não, 40 e 14 e 19 é a Primeira Guerra, tá certo. Aqui, dá uma olhada como a coisa vem caminhando desde 18 e 19 com gripe. Depois, a Cibele
conversou, essa aula vai ficar para vocês poderem aproveitar, porque tem muito material e a gente não vai ter tanto tempo assim. Mas A gente está desde com o nosso 18, tempo, 1h10 aqui já. já estamos, eu tenho pelo menos no máximo 5 minutos para terminar, acho que eu termino até antes. Então é bastante tempo, mas dá uma olhada como a coisa vem caminhando com relação à influenza. Nós tivemos, né, várias. Pode passar o próximo. A epidemia asiática 57, pode passar. Essa aqui é uma foto bonita, a Hong Kong em 67, mais ou menos quase 5 milhões de pessoas morreram. O H1N1, o H2N2 e depois veio o H3N2, causando essas epidemias aqui. A espanhola, Hong Kong, a asiática, depois Hong Kong, a russa, a aviária, a do porco. Quer dizer, os animais estão implicados diretamente nessa transmissão, tanto que eles acham, como eu falei, que a gripe espanhola se originou numa mutação de um vírus de ave do interior dos Estados Unidos. Pode passar. A pandemia de H1N1 em 2009, vamos passar adiante, pode passar. Foi mais de 300 mil casos, pode ir. Quando você tem uma epidemia, tem muita coisa por baixo que você tem que avaliar. E provavelmente começou em Wuhan, tem os estudos, né? O pessoal ainda hoje discute do corona, que deve ter começado em 19 lá em Wuhan, talvez um pouco antes do que a gente fala de dezembro, acho que em agosto, setembro já tinha vírus circulando lá pela China, pode ir. Então, a epidemia, nós temos que fazer tudo o que a gente está fazendo, reduzir a capacidade do vírus se transmitir. Que é o que a gente faz. Pode ir. Pode passar. Isso aqui é legal para quem trabalha no hospital. Tem que saber quanto tempo o vírus vive no papel, no alumínio, no ar ambiente. A gente tem estudado um pouco isso aí também. O pessoal está fazendo um trabalho caprichado na Doflut, conforme eu falei. Isso, tem vários livros, revistas que dizem que plástico X dias, só que não é a permanência só. Vocês têm que avaliar se o vírus é viável também. Isso tem alguns estudos que a gente está fazendo, mostrando que, apesar da permanência, o vírus, por questões de temperatura, umidade, luz solar, matéria orgânica, ele não é tão viável assim por tanto tempo, mas pode passar. Aqui é o que fazer, o que não fazer, isolar, contato, luva, máscara, a gente acaba diminuindo a epidemia. Isso é o que a gente tem que fazer sempre. Pode passar. Isso aqui é legal. Sarampo, um doente transmite para até 20 doentes com sarampo. Então, vendo aqui, o SARS, um transmite para 2, 5. Catapora, cachumba, pólio, um transmite para 7. O blockbuster é o sarampo que pode de um transmitir para até 20. Uma pessoa passar até 20. Pode passar. Aqui são vários. Pode passar, vamos passar. É tomografia de pacientes, né, de coronavírus, que vocês precisam conhecer, muito legal. O vidro fosco, arredondado, base bilateral. Isso vai para condensação, vai para estrias. É como caminha. E normalmente aparece na segunda semana de doença. Pode passar. Pode passar. Isso é legal, quem tiver, olha esse material, as consolidações. E essa é outra complicação que a gente tem. O doente aparece com isso na UTI. Será que é corona ou é pneumonia bacteriana? Ele tem lá um PCR estourado, um VHS ruim, um dedímero ruim. O hemograma não ajudou muito. A procalcitonina eu acabei não fazendo. E ele tem essa imagem. Isso é bactéria ou é o corona que está causando? Isso também deixa a gente muito confuso. Pode passar o próximo. Pode ir, são imagens importantes. Isso aqui é a notificação que tem que fazer. As enfermeiras sabem isso muito mais do que nós médicos, porque elas fazem isso com muito carinho e, infelizmente, coitadas, no bom sentido, estão trabalhando muito com isso. Eu tenho dó delas. Pode passar. Aqui, detecção, pode passar o próximo. Os cuidados que a gente tem que usar, de usar o álcool gel. Lembrar que higienizar as mãos com água e sabão é muito caprichado, porque o sabão, né, ele é apolar e ele se liga na parte apolar da parede do vírus. E a parede polar do sabão se liga na parte polar da água. Então, ele faz o apolar com o apolar e o polar com o polar, e depois entra o surfactante. Então, você elimina o vírus. Por isso que eu, como mais velho, eu gosto muito mais de lavar a mão com água e sabonete, mas o álcool gel ajuda bastante. Pode passar.
Covid no mundo, um mapa que eu nem pus número, que muda todo dia, vocês conhecem isso até melhor do que a gente, pode passar. Vacinas, né? Estão aí as vacinas, todas são boas, tem que tomar vacina, não tem jeito. Quando for a sua hora, vá tomar aquela que você puder tomar. A melhor vacina é aquela que está disponível para você. Pode tomar, pode passar, pode tomar. Os tipos de vacina e os desenvolvimentos fase 1, 2. Fase 1, pouca gente. Fase 2, muito mais gente. Fase 3, muito mais gente. Eficácia, fase 1, 2. E efetividade na comunidade, fase 3 em diante. Então, é só as fases da vacina. É muito legal. Quem tiver interesse, dá uma olhada no que é eficácia, eficiência e efetividade, para poder entender quando você ligar a televisão no Jornal Nacional falar que eficácia é tanto. Pode passar o próximo. E eu acho que esse é o último. Ondas não importam. Eu acho que segunda, terceira, sei lá, a coisa cada vez está mais complicada. As variantes estão aí, os clades, né, variantes ou clades estão aí, a coisa está complicando e a gente vai dançando conforme a música. Eu acho que esse é o último. Eu acho que é o último. Quase. Era o último. Eu queria, de novo, dizer que prazer e honra poder participar desse processo, dessa turma jovem, que são jovens, mas têm uma garra muito grande e sabem muita coisa. Eu aprendo muito também com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição sempre que necessário. Obrigada, doutor. Tem só uma pergunta aqui. Então, tem várias, mas é o que eu acho que a gente quer uma respostinha de esperança, né? É muito conteúdo, vai estar disponível, né, para a gente poder assistir depois. Conteúdo muito relevante. A gente tem que estar estudando muito, porque a coisa está mudando muito rápido, né? A gente ainda não conseguiu, acho que, se adaptar ainda, contando, né, tudo que você falou, com falta de EPI, com brigas, né, de tratamento, tudo mais. Aí tem a pergunta aqui do Michael Valen. Gostaria de saber qual o cenário futuro para essas novas variantes do Covid de vacinação. Eu acho que é assim. Quando eu faço uma vacina, por exemplo, RNA, eu estou dirigindo a minha vacina contra aquela proteína spike. Então, está lá, indo lá. Quando eu faço uma vacina, por exemplo, de vírus inativado, eu produzo vários anticorpos contra várias proteínas e fragmentos do vírus. Então, as variantes, elas são, teoricamente, atingidas com essas vacinas de vírus atenuado ou de vírus inativado, no caso do que a gente está vendo, porque eu produzo anticorpos contra várias estruturas. Mesmo ele mudando uma estrutura do spike, uma proteína, um aminoácido, como ele tem feito, eu consigo ter uma resposta. Então, isso... e os outros que estão fazendo vacinas de RNA, por exemplo, ou mesmo de adenovírus que leva fragmentos do spike para dentro do corpo, já estão mudando, tentando se adaptar. Então, lógico, as variantes é tudo muito novo. Eu acho que a gente ainda tem uma boa esperança que as vacinas vão fazer o trabalho delas de eficácia, teoricamente, 50%, casos moderados, 70%, e casos graves, quase 100%. E o que vai acontecer com o corona no futuro? Provavelmente, o que a gente vê é que ele tem pelo menos mais de 40 tipos, sete tipos causando doença nos humanos. Eu acho que com 7, que é o Covid-19, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros. Daqui 2, 3 anos eles vão ser endêmicos, a população foi vacinada, a gente vai ter uma imunidade de rebanho e uma imunidade natural de um passar para o outro. Então, se tudo correr bem, teoricamente, em 2, 3 anos, vamos continuar tendo casos do Covid-19, porém, casos endêmicos esporádicos numa população com maior grau de resistência. E as vacinas, talvez a gente vai precisar mudar algumas delas com o decorrer do tempo, mas eu acho que eu queria deixar uma mensagem de otimismo, que não importa, tomem a vacina, você, sua família, quando for a hora, todo mundo vai tomar, porque apesar das variantes, certamente a vacina vai nos ajudar de alguma forma. Muito, muito obrigado, doutor Marcos Cirilo. Eu espero realmente que esse movimento contra a vacinação, né, a gente consiga realmente combater dentro da família, a gente explicar, mostrar o que é verdade, que a vacina realmente ela é boa e ajuda todo mundo. Agradeço imensamente. Eu quero agradecer ao meu tio que está assistindo aqui. Ele trabalha no HC há 47 anos, Marco Lorenzato,
E ele é um grande inspirador da minha carreira. Ele começou na parte de laboratório e hoje já está na parte de gestão de administração, mas ele foi um grande inspirador aí da minha carreira, aí com 47 anos que ele fez de HC agora. Então, eu queria agradecer ele aqui. Tá bom? Obrigado, doutor Marco Cirilo. O vídeo, então, como eu falei, vai estar disponível. Eu acho que durante todos os slides a gente já foi esclarecendo muitas dúvidas. O cenário é ainda de bastante trabalho, né? Então, os controladores de infecção, acho que estão vivendo numa fase muito... E até eu tinha talvez uma última pergunta. Você acha que os hospitais estão desfocando das outras doenças, das outras infecções por conta do corona? Você viu recentemente o próprio CDC, a própria Vigilância, eles lançaram um documento que, por exemplo, a tuberculose. Nós temos algumas doenças, antigamente o nome era doenças negligenciadas, agora o nome certo é doenças de populações negligenciadas. Nós, pela necessidade, eu acredito que nós estamos negligenciando outras doenças infecto-contagiosas ou crônico-degenerativas, porque a coisa não está dando certo. Isso realmente é você vestir um santo e desvestir o outro. Mas não tem jeito, a gente dança conforme a música, mas nós estamos preocupados com a Zika, com a Ebola, com a tuberculose, nós estamos preocupados com o Lassa vírus, com a dengue, que a gente sabe, está acontecendo, não está morrendo gente, tá, e a gente não está sabendo. Isso realmente preocupa, mas é porque nós estamos com uma necessidade maior do foco agora com relação à nossa pandemia, que ninguém esperava e está aí. Então, obrigado. Doutor Milton quer estar fazendo um agradecimento aqui, doutor? Ele agradeceu aqui pelo chat. Gostaria sim, Cibele, parabenizar o doutor Cirilo, né, pela brilhante exposição. Obrigado pela esperança, né, que ele deixou aqui para todos nós, né? A gente está no meio dessa pandemia aí e é bom ouvir uma voz, né, trazendo esperança para a gente. Muito obrigado, viu, doutor Cirilo? E só dizer que eu, particularmente, sou seu fã de carteirinha, viu? E obrigado, Cibele, tá? Parabéns pela organização, né? E eu acho que nós temos que estar continuando fazendo esses eventos, né? Para trazer tipo de pessoas como o doutor Cirilo, né? Que traz muita esperança, né? E compartilha o conhecimento, né? Nesse momento aqui que a gente está tão, vamos dizer assim, nas trevas, né? Então, eu queria parabenizar vocês dois e agradecer bastante, né? Não só pelo conhecimento, mas também pela força que acabaram dando nesse momento. Muito obrigado. Milton, eu também queria dizer que eu tenho acompanhado o seu trabalho no CQH desde quando o senhor apareceu por lá, foi uma grata surpresa. E meu nome, né, meu nome de Marco Cirilo e dos hospitais, que eu sou lá do servidor municipal, o senhor conhece o doutor Giovanni e o doutor Edelton, que são pessoas... Meus irmãos. Exatamente, sabe, que eu aprendo muito com eles. Então, eu queria, se possível, falar uma coisa. Pessoal, conheço mais o CQH, é muito legal. E o Dr. Milton, a Cibele, o pessoal todo, o Dr. Raino anteriormente, são pessoas maravilhosas que fazem um trabalho, assim, olha, que merece tirar o chapéu, porque para nós que trabalhamos nos hospitais, principalmente públicos, temos muito a ganhar com o trabalho de vocês. E realmente, obrigado por vocês existirem e estarem fazendo o trabalho de coração que vocês fazem. Muito obrigado, Cirilo. Muito obrigado. Tá? Suas palavras aí são um grande incentivo para a gente. Eu acredito não só para mim, como para a Cibele, mas todos os voluntários do programa CQH. Muito obrigado. Obrigado também. Volte sempre. Estou à disposição. Ok, obrigado. Obrigado, equipe toda. Márcia, obrigado, que sem o apoio da Márcia, o Cláudio, o Gustavo, sem o apoio a gente não conseguiria fazer uma coisa tão caprichada como a gente fez. Queria agradecer também o apoio, não só o apoio, como a orientação técnica toda que vocês prestaram para mim, para eu poder bater esse papo com vocês. Obrigado. Precisa ter o pessoal da tecnologia, né? Muito. Legal mesmo. Obrigado aí, povo. Obrigada, então. Obrigada. Encerramos, então. Muito obrigada.